Salve meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste emputecido canal Léo Brasil aqui. E este vídeo aqui em específico, né, como o Galo não venceu, não faremos o resumão, mas neste vídeo específico eu quero falar um pouco sobre esse jogo contra o Grêmio, porque nós já começamos aí o Campeonato Brasileiro naquele naipe, né, daquele jeitinho. E claro, né, eu como um bom torcedor, vou conversar com vocês aqui de torcedor para torcedor, sentir essa necessidade, por isso estou gravando este vídeo aqui, que seria quase um pós-jogo, né? Conversar um pouco ali, porque eu não vou analisar porcaria nenhuma, assim, analisar, de ficar falando lance a lance, não. Eu quero falar com você, torcedor, de tudo que aconteceu. E o caso é o seguinte, meus queridos. O Atlético foi derrotado pelo Grêmio lá e vamos como um bom açougueiro, né, por partes, para poder deixar tudo nos seus devidos lugares. Primeiramente, você perder pro Grêmio lá, na casa dos caras, como eu falei, inclusive na transmissão, não é o grande problema. Seria até natural os dois times aí, são dois times grandes aí do campeonato brasileiro, seria até normal a gente ter dificuldade com o Grêmio lá. Antes eu mostrei as estatísticas, o Galo tem uma dificuldade imensa de vencer lá na casa do Grêmio. Até aí tudo bem. Seria normal se não fossem as circunstâncias. Tanto fora do jogo quanto dentro do jogo. Tá? Então já para deixar claro aqui, não estou aqui para passar pano para ninguém, não estou aqui também para culpar, não espero. Se isso aqui for um vídeo que você está achando que ele vai achar culpados, que não sei o que, vai apontar dedos, também não é isso. Eu vou fazer uma análise, mas não vai ser análise de lance, vai ser análise completa do jogo e comentando mesmo aqui as minhas opiniões, então peço que respeitem, né? Quem discordar pode colocar aí nos comentários que depois eu leio e respondo, mas aqui eu vou explanar as minhas opiniões, tá certo? Já para deixar claro. Eu não sou ninguém, então se você não quiser aceitar as opiniões, ok, tudo bem, cada um tem a sua opinião. Então, dito isso, né? E também o Grêmio é um time gigantesco, então não é vergonha nenhuma perder para eles lá. Mas dito isso, vamos agora para os fatos. Aquelas coisas que realmente estão incomodando o torcedor atleticano há um tempo. Obviamente o torcedor que não se deixa guiar por um certo tipo de mídia que não explana tanto a verdade ou tem medo de falar a verdade nua e crua, tá? Inclusive, quero até chamar a atenção que eu assisti a coletiva do Cuca agora há pouco. E os caras com medo de perguntar o que a gente precisa saber, né? As verdades que a gente precisa ouvir. Umas perguntinhas meia boca, umas perguntinhas... Ô, Cuca, o que você achou do jogo? Seu time foi bem num momento, mal no outro? Não. Ninguém tem coragem de chegar pro Cuca perguntando: ô, Cuca, o Galo foi roubado do seu ponto de vista? O que aconteceu? O que tá acontecendo que seu time não tá acertando chute no gol? Né? Pra deixar claro, obviamente não é culpa do Cuca, tá? Aliás, o Cuca de todos aí é o que tá no rodapé da lista. Ele é o menos, não é culpado, né? O menos direcionado para esse vídeo de hoje, vamos dizer assim. Primeiramente, e inclusive eu vou acrescentar essa entrevista do Cuca, o primeiro aspecto que eu coloco e que eu coloco como principal é um aspecto que vem desde o ano passado, que eu comentei muito na live e estou trazendo nesse vídeo novamente. Elenco. Quando você assiste a coletiva do Cuca e vê o treinador de forma... ele tenta não alarmar tanto com relação a isso, mas já é a terceira, não, já é a quinta ou sexta entrevista seguida que o Cuca explana dessa necessidade de reforçar o elenco. E, inclusive, na coletiva de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o próprio Cuca falou que vai tentar ir com o que dá, daqui, se não for nessa janela, daqui 2 meses tem uma outra, que vai buscar gente de fora. Ok, isso não pode ser. Não pode ser. A janela do meio de ano tem que ser para fortalecer mais o elenco e não para completar. Tinha que ser nessa janela. Falamos recentemente na nossa transmissão, o Atlético recebeu de venda de jogadores mais de 200 milhões e não gastou nem metade disso para trazer os jogadores que trouxe. O Atlético perdeu 16 jogadores, né, do fim do ano para cá,
Ah, mas o Vargas, os outros não contam porque estava acabando. Estava acabando, já precisávamos de jogadores no ano passado e esse ano precisamos de novo. Então, saíram 3, tinha que repor os 3 e trazer os que faltaram no ano passado, ok? Então, a gente vê aí que a diretoria, ela não aprendeu com os erros do ano passado, ela continua achando que tem que economizar na quantidade de jogadores e mesmo melhorando a qualidade, eles acham que vai dar e não vai dar. Eu reconheço, melhorou um pouco a qualidade dos jogadores que tinha aqui, num contexto geral. Nós perdemos aqui de grande qualidade, foi o Paulinho, que estava machucado, né? O Batalha, que era titular. O Zaratio, muitos falaram, mas o Zaratio já não estava jogando mesmo, né? É uma excelente qualidade, mas não estava jogando, então não fazia diferença. E conseguimos outros jogadores de qualidade. Ok. Continuamos com o elenco fraco. Ah, Léo, você tá falando isso da derrota? É só assistir. Pega meu conteúdo aí, desde o ano passado, e me fala se eu tô falando isso agora. O Cuca, durante a vitória, durante a comemoração do título do Campeonato Mineiro, em entrevista no meio do campo, recebendo o troféu e a medalha, falou que está precisando de mais reforços para o elenco. E o Atlético vendeu o Davidson, novamente perdeu o jogador e não repõe, não traz jogador. Nem que seja para completar, nem que seja para ajudar o elenco. Não traz. Essa economia porca que o Atlético está fazendo vai detonar o time de novo. E eu não sou profeta do apocalipse, não. A gente está falando de uma coisa que eu tô repetindo para vocês, uma coisa que eu falei no início do ano passado. E parece que o Atlético ainda não entendeu. Não precisa trazer todos os jogadores para ser titulares, mas o Atlético precisa trazer jogadores que compõem o elenco com qualidade. Porque é o que está faltando. Não é possível, eu já falei várias vezes, não é possível que no Campeonato Paulista, nos times do interior do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, não tenha 5 jogadores que dê para você trazer para compor elenco. E aí no meio do ano, vende outros, troca, traz mais reforços para deixar o time mais forte. Mas nesse momento a gente não tem peças de ataque. Não tem peças de ataque. Ah, mas tem sim, tem o Bernard, tem o Igor Gomes. O Bernard não vem jogando bem. O Igor Gomes nem foi utilizado hoje. O Scarpa estava num dia ruim. E mesmo assim, não foi substituído. Ele tirou o Natanael, que estava bem, para colocar o Coelho de lateral e meter outro atacante, que era o Bernard. Que infelizmente o melhor lance do Bernard foi uma cobrança de escanteio. Que ele acertou dessa vez, graças a Deus. Então a gente vê que o elenco do Atlético, para mim, é o principal. Isso aqui já é mais um alerta, porque o jogo contra o América já foi um alerta de que não tá legal. Aí hoje nós tivemos outro alerta. Ah, Léo, é o caos, é o fim, vamos sair? Não. Eu não vou entrar nessa onda de torcedor pessimista de que tá tudo perdido, não. O Atlético vai evoluir e vai continuar crescendo. Não fez uma partida ruim, mas, gente, os caras estão ainda querendo enaltecer, cuspir na minha cara, de que o Atlético jogou bem. Se tivesse jogado bem, tinha ganhado. Ah, mas é o fortuito, que não sei o quê. Não, tem isso não. Não tem isso não. O Atlético, não adianta atuar bem e perder. Ah, mas se atuar desse jeito em 10 jogos, vai ganhar outro. Não sei. Se o juiz fizer o que fez hoje. E aí nós vamos para o segundo ponto para mim. O primeiro ponto eu já falei, elenco. Não temos elenco para repor o time. Ou seja, diretoria. Lá vamos nós de novo. Eu falei isso o ano passado inteiro. Estou repetindo agora de novo no início do ano para ver se cola. Diretoria. Fraca. Não traz os jogadores para reforçar o elenco. Segundo ponto para esse resultado de hoje. Os jogadores entraram muito mal no jogo, especialmente os de ataque. O que linka com o primeiro. Porque se você tem peças de reposição, os caras estão mal em campo e eles têm o direito de estar, você vai e coloca o outro jogador no lugar. Mas não tem quem colocar. O Hulk tá vindo de lesão. Júnior Santos estava lesionado. Então, no segundo tempo, aliás, mesmo lesionado, né, Júnior Santos? Não pode perder aquele gol. Não pode. É inaceitável. Os gols que o Coelho e que o Júnior Santos perderam, não tem condição. Não tem condição. Não pode. Isso não pode acontecer. Me desculpa. Tá? Mas eu entendo. Tá voltando de lesão, ok. Mas não pode. Não pode perder aqueles gols.
Então, a segunda atribuição que eu boto foi os jogadores entraram mal hoje. E tem o direito de estar num dia ruim. O Atlético, depois de paradas, isso aqui eu tô falando por mim, tá, gente? Uma percepção minha. Não tem números e dados aqui. Mas toda vez que tem uma grande parada pro Atlético, eu não lembro do Atlético ter voltado bem de uma grande parada. Nós tivemos 2 semanas de treino do Atlético. Eu não lembro do Atlético fazer uma parada longa e voltar jogando bem. Parada FIFA, vai ter outra parada aí do mundo do Super Mundial de Clubes. O Galo vai ficar um mês parado. Eu já tô preocupado com isso. E repito, não lembro do Atlético fazer uma grande parada e voltar jogando melhor do que estava. Mesmo, de coração. Então, o segundo ponto que eu coloco aqui são os jogadores que precisam dar um pouco mais de raça. O Coelho de hoje deu muita raça. Acabou pecando ali em alguns erros, mas pelo menos mostrou vontade. O Rony, o Natanael. Mas tem alguns erros que não pode acontecer. Lianco errando passe que não erra. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas esse lance do segundo gol do Grêmio, eu, Léo, e aí a opinião do Léo, atribuo muito ao lance do primeiro gol também. Porque, meus queridos, vamos lá. Se isso aqui não é não é uma falta, um pé extremamente alto. Ah, Léo, mas não pegou na câmera do VAR, mostrou que não pegou. Isso não tira falta, não, gente. Aqui ele levantou o pé na altura da cabeça do outro jogador. E não dá pra falar que não foi porque ele tá pulando. Ó. Dá pra ver ali que os pés dele tá na ponta dos pés ali num salto. Isso não é uma altura natural de disputa de bola. Isso é um pé alto, é uma falta. Não dá pra ver na tela de vocês, mas o Sr. Klaus tá de frente pra esse lance. Era pra ele ter parado aqui. Mandou seguir o jogo, aconteceu o gol. O bandeirinha errou também, porque a bola chegou ali na frente e levanta a bandeira. Toda vez. Ele atrapalhou o lance do Grêmio e atrapalhou o lance do Atlético. A bola chegou ali num cruzamento e levanta a bandeira. Nesse lance não tava. Se não tivesse tido esse lance de falta, com esse pé extremamente alto, concordo que não seria, tá? Concordo que não seria nada, seria o gol, validade e tudo, mas teve. Todo mundo parou para reclamar, o Cuca reclamou demais disso. E na coletiva o Cuca falou, né, palavras do Cuca, que o Klaus teria falado que o lance, por não ter pego, não seria falta. Tá sabendo de regra. É o melhor árbitro. Dizem, todos os programas que eu assisti disseram que é o melhor árbitro do Brasil. Imagina o pior. E isso eu tô falando só do lance do gol. Porque tinha 2 jogadores do Grêmio que deveriam ter sido expulsos e não foram. Inclusive o Hulk recebeu um carrinho pelas costas do zagueiro do Grêmio, que já estava amarelado, e o Sr. Klaus simplesmente enfiou o cartão não sei aonde. O Gemerson era para ter sido expulso também numa situação parecida de falta. Isso não aconteceu, porque o Klaus simplesmente não quis aplicar a regra do jogo. E a senhora Daiane, que é a do VAR, nada mais fazia do que assistir de camarote o jogo. Porque ela mesmo reprisou, né? A televisão reprisou este lance que eu estou mostrando para vocês, com a câmera do VAR, e ela não chamou o Klaus para olhar. Ah, mas não pegou, não interessa se não pegou. Na regra tá falando que isso aí é tiro livre indireto. Mais um absurdo no jogo. E por fim, né, além de toda a presepata, vocês estão vendo que eu estou falando na ordem, né? Ou seja, não atribuir somente a arbitragem. Tem 2 acima ali: diretoria, jogadores em campo e arbitragem. Que influenciou muito, esse gol influenciou muito. Desestabilizou os jogadores. Tá? Mas eu ainda coloco que o Galo, mesmo com esses percalços, deveria... Se tivesse feito os gols ali no início do jogo, não ia ter nada disso. E por fim, né, o Cuca, quero falar dele, que para mim é o menos responsável por todas as situações, mas teve uma coisinha que me incomodou no jogo com relação ao Cuca. Obviamente, o Cuca é o que tá mais certo ali em tudo. Tá pedindo reforço, tá tentando colocar o que tem, porque é o que tem. O Cuca tá fazendo com o que tem. É o que ele tem. O que ele tem é Bernard,
O que ele tem é Júnior Santos vindo de lesão. O que ele tem é Igor Gomes que ele nem usou. Quer dizer, o que ele tem é aquilo ali. É aquilo ali que ele tem para jogar. Tá? Só que o Cuca me tirou o Natanael que estava super bem no jogo, para colocar o Bernard lá na frente e o Coelho na lateral direita. Ó, Cuca, nós quase tomamos o terceiro gol, inclusive uma falha do Coelho na lateral direita barra ala. Ô, Cuca, por que você não tirou o Scarpa, que não estava acertando absolutamente nada? E eu estou falando isso, eu sou fã do Scarpa. Eu gosto do futebol, defendo o Scarpa aqui. Só que tem dia que o cara não tá bem. E a gente tem que entender que esse dia chega. Acontece. Scarpa não tá bem, saca ele. Coloca o outro. O Scarpa não acertou absolutamente nada. Até os escanteios estavam errando. O Scarpa acertou, acho que de 6 escanteios que bateu, um. Que foi um que foi na reta para ser olímpico ali, o goleiro tirou. Um escanteio. O Gabriel Menino bateu um escanteio pavoroso do outro lado. Mas aí ele tirou o Gabriel Menino, ok, também não estava tão bem. Tirou o Natanael, que estava super bem. E colocou o Coelho lá na lateral. Perdemos a força do Coelho lá na frente. Era preferível ter deixado o Coelho lá na frente com o Júnior Santos e não colocado o Bernardo. Deixado o Natanael ali. Até o Igor Gomes ali tirava o volante, colocava o Igor Gomes, colocava o Rubens mais centralizado, era melhor do que isso que você fez, Cuca. Me desculpa. Me desculpa. Não tem justificativa isso. Sabe, o Rubens entrou super bem também. Teve uma hora ali que ele fez uma roubada de bola espetacular. Ele entrou na frente do atacante ali, saiu jogando. Aí deu o lançamento, foi espetacular a roubada do Rubens. Quer dizer, o Rubens, ele sempre entra muito bem nos jogos. Aliás, ele estava vindo de titular, o Galo estava bem, tirou ele. O Galo continua bem em alguns jogos do Mineiro, mas tem que repensar aí para ver se não deixa o Rubens, né, atuar um pouco mais pelo time. Jogador extremamente importante. Mas é só essa aspazinha que eu tenho com relação ao Cuca, porque o resto, o Cuca fez o que ele pôde. Aí eu entendo. Você não tem elenco, você não tem banco para poder fazer uma substituição desse. Você não tem um camisa 10, e aí eu vou falar com relação ao Scarpa, porque eu até entendo o Cuca porque ele não tirou. Apesar de não concordar, eu entendo. Você não tem uma sombra pro Scarpa. Você não tem um caminho. Eu vou repetir de novo. Vai ter uns babaca que vão falar que eu tô errado de novo. E eu vou continuar falando, porque eu sei que eu tô certo nesse ponto. Precisamos de um camisa 10, meio armador, que saiba fazer o jogo. Não precisa nem para ser o titular absoluto, mas alguém que pelo menos faça sombra pro Scarpa. Alguém que, na hora que o Scarpa não estiver bem, que ele entre e resolva. Porque o que a gente tem hoje não resolve. Hoje eu vi os meus alas chegando na linha de fundo e não fazendo cruzamento porque não tinha ninguém dentro da grande área. Precisava de quê? Na hora que o Grêmio estava ganhando, de um centroavante de área. Olha, mas o nosso foi vendido por Fortaleza, que ganhou de 2-0. Pois é, engraçado, né? Inacreditável. Mas são os fatos da vida. Então é isso, gente. Eu queria só dar essa explanada. De novo, não, agora, assim, deixa eu dar um resumo da obra pro torcedor aí, que torcedor é impressionante. Chega nesses momentos aqui, ele fica desesperado, louco, achando que o mundo acabou. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Perder para o Grêmio lá não é o fim do mundo. Óbvio que a gente tem que cobrar, e o que eu estou fazendo aqui é cobrando. Não estou criticando nem buscando culpados. Só um culpado, que é a diretoria. Essa aí eu boto culpa. E eu não tô falando só do. Eu tô falando do Brasil, tô falando quem libera a plata para poder contratar os caras. Tá muito devagar. Tá muito devagar. O Atlético faturou mais de 200 milhões e não gastou nem metade, um pouquinho mais da metade disso aí em contratação. A promessa que fizeram foi que saiu o jogador, o valor seria para mais jogador. Não é o que a gente está vendo, o dinheiro sumiu. Vai esperar até o meio do ano? Vai esperar o caldo entornar de novo? Ah, e tem mais uma coisa antes de eu finalizar. Isso aqui eu preciso falar muito. Isso vale não só para o Atlético, mas para todos os clubes. Mas eu vou falar especificamente do Atlético, que é o clube que eu defendo aqui. Se for para ficar
em março, dia 29/30 de março, falando para priorizar campeonato e abrir mão de outro, por favor, Atlético, desista dos campeonatos. Não entra. Porque eu sinto vergonha quando eu vejo gente da imprensa falando para abrir mão de campeonato em março. Ah, não, Atlético, foca no brasileiro. Para que entra então? Nós estamos querendo focar no brasileiro para entrar na Libertadores. No ano que vem nós vamos abrir mão de campeonato? De novo? Não seria melhor cobrar a diretoria de montar um elenco para poder dar conta de todos os campeonatos, em vez de torcedor e mídia ficar pedindo pro Atlético abrir mão de campeonato? Priorizar campeonato em março, mano. Nós estamos em março, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já tem gente gritando aos 4 ventos pro Atlético priorizar Campeonato Brasileiro. Eu tô sentindo meu time medíocre. Eu estou sentindo meu time pequeno com essas frases. Graças a Deus esse tipo de coisa eu não escuto do Atlético. Mas o torcedor que entra nessa onda e os mídia modinha que fala essas bobagens, tem que rever o conceito. Você não vai ver midiático de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians pedindo para abrir mão de campeonato em março. Vamos criar vergonha na cara. Se é para chegar no início do ano, em março, já falando em abrir mão para priorizar brasileiro ou Copa do Brasil, não entra nos campeonatos, Atlético. Abre mão, deixa para quem quer jogar. Ah, mas é Sul-Americana. Sul-Americana vale uma vaga para a Libertadores. O brasileiro vale vaga para Libertadores e título, assim como a Sul-Americana vale vaga e título. Assim como a Copa do Brasil vale a mesma coisa que a Sul-Americana. A proporção diferente aí é de valor. Mas são as mesmas coisas que valem. E tem gente falando para abrir mão da Sul-Americana, para jogar com time reserva. Você que fala isso, que tinha que ter vergonha na cara e pedir era para a diretoria montar um elenco para dar conta de tudo. Dinheiro tem em caixa, porque os atletas do Atlético foram vendidos. Então para de cobrar para abrir mão de campeonato e pede para cobrar para trazer jogador, porque é isso que a gente precisa. Porque se for para ter postura de time pequeno, de priorizar só um campeonato, vou jogar só a Série B. Então não entra nos campeonatos. Ou entra para ganhar tudo, ou não entra. No final do ano, se você vê que você já perdeu uma Sul-Americana, você já perdeu na Copa do Brasil, ok, você prioriza o que você tiver. Mas eu nunca vi isso. O futebol é o único esporte que os torcedores do time ficam pedindo para ele abrir mão do campeonato. Que nem começou. Os mídias ficam pedindo pro time abrir mão do campeonato, que nem começou ainda. O Atlético é um time com grandeza elevadíssima dentro do nosso cenário nacional. É uma das 3, 4 forças mais poderosas todo ano. Todo ano tá na cabeça ali entre os 3, 4 times favoritos a tudo. Agora, a mídia que cobre, e principalmente o torcedor que não pode entrar nessa pilha, tem que rever um pouco os conceitos. Porque se é para ser time pequeno, eu não quero, não. Eu quero um time grande que briga por tudo. Nesse ponto aí, infelizmente, eu concordo com o flamenguista. Os caras são arrogantes, eles falam besteira dos outros, acham que são os maiores do mundo, mas uma coisa eu concordo com eles. Time grande tem que entrar para disputar tudo. Para ganhar tudo. Não é, se der, empurra com a barriga a Sul-Americana. Se a Sul-Americana é a Série B da Libertadores, o Atlético como um time grande e talvez o mais forte ali, junto com o Corinthians, tem que tentar ganhar. Não tem isso. Tem que entrar para ganhar. Não é para disputar. O Galo disputou a Série B 2005. Você acha que eu ia ficar satisfeito se ele voltasse segundo, terceiro, quarto lugar? Tem que voltar e campeão. O time grande volta e campeão no primeiro ano. Nós queremos voltar para a Libertadores, tem que voltar e campeão no primeiro ano. Porque enquanto a gente tiver a mentalidade pequena de que faz um elenco mais ou menos aí para dar conta do brasileiro, nós nunca vamos ser grandes do jeito que a gente quer ser. Nós vamos ser sempre saco de pancada. Então vamos criar vergonha na cara.
É isso, eu só queria dar esse desabafo aí no final, dei aquela explanada a mais, mas é isso, eu tinha que falar isso porque hoje eu abri vídeo aqui para poder assistir no YouTube, nos programas, nos programas de televisão, e os caras falando para priorizar brasileiro. Final de. Ainda tô em março ainda. Chegou nem abril ainda. Não, vamos criar vergonha na cara e jogar bola. Ganhar tudo que der para ganhar. Se chegar em algum momento e ver que não dá, ok, acontece. Mas tem que jogar para ganhar tudo. Não é priorizar a Copa nem priorizar brasileiro, é priorizar tudo. O elenco do Atlético, o time, a grandeza do Atlético não é para priorizar campeonato, não. É para disputar e ganhar tudo. Maior time de Minas Gerais. Um dos 3 estados mais fortes do país. Um dos 4 estados, né? Mais fortes do país aí. Junto com Rio de Janeiro, São Paulo, o Sul. Aliás, o Sul como um todo, né? O Sul, principalmente o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São os 4 aí que sempre estão na cabeça, que tem os times, os 12 grandes aí. Os considerados 12 grandes. Estão sempre na primeira divisão, sempre disputando os títulos. Hora de mostrar isso. Minas Gerais está muito pequena perto dos outros. Vamos começar a fazer esse trem crescer aqui que a gente precisa. E é isso, galera. Peço desculpas pelo vídeo grande, mas eu tinha que falar tudo isso que eu tinha para falar aqui, porque, pô, não dá, não dá. Acho que o que está acontecendo fora de campo está me incomodando mais do que está acontecendo dentro de campo. Então vamos começar a mudar essa mentalidade e nem que eu faça, nem que eu consiga mudar a mentalidade de uma pessoa que tem esse pensamento besta, eu já estou feliz, já estou satisfeito. O importante é a gente começar a apoiar o Atlético. E, de novo, aqui não é caçar as bruxas, não. A gente tem que fazer as críticas e agora no início, abrir a mente e buscar diminuir o máximo possível os erros para chegar no final do ano a gente estar satisfeito e feliz com o clube. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like para dar aquela força para o nosso conteúdo. E também, se chegou pela primeira vez nesse vídeo, já se inscreve no canal. Afinal de contas, é através da sua inscrição que o canal Galo React crescerá cada dia mais e mais. Muito obrigado a todos vocês, um grandíssimo abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!